Olá, nós tivemos uma excelente notícia, estamos no dia 15 de março de 2021, nós tivemos uma excelente notícia aqui, o governo apresentando um cronograma atualizado das vacinas, e isso aqui é no canal da CNN Brasil, e mostrou esse cronograma de entrega das vacinas, mostrando a quantidade de doses e tudo, e nós vamos trabalhar com essa tabela em Excel para tirar algumas conclusões interessantes, até sobre o lockdown. Então, nesse quadro, nós temos um noticiário de 13 de março, dando uma tabela apresentada pelo governo federal sobre a previsão de aquisição e chegada de vacinas até o final de dezembro. E em cima disso, nós realizamos aqui no Excel uma tabela que é uma derivação dessa. Ela está aqui em cima. E essa tabela, ela me dá aqui a data prevista, que estaria na tabela aqui embaixo. Colocamos basicamente o último dia ou penúltimo dia de cada mês, mas adiantamos, colocamos mais 20 dias como atraso, que é normal, né? E a partir daí lançamos a tabela de vacinas. Ela vai, isso aqui, na verdade, é uma compilação de Excel do que está aqui. E nós fizemos uma conta porque a maioria dessas vacinas, fora a Janssen, são 2 doses. Então, para transformar essa quantidade de vacinas em previsão de imunizados, cada vacina dessas que não estão destacadas, eu dividi por 2, menos a Janssen, que ela sozinha ela resolve o problema. E em cima disso eu fiz o acumulado. Ou seja, quanto de vacina vai ter até o final. Aqui, no caso, 19 de janeiro, seria mais ou menos 20 dias depois de chegar a entrega das últimas vacinas. Isso aqui é um acumulado das vacinas que foram chegando ao longo desse ano. A partir daí, este gráfico da previsão, isso aqui com as datas da previsão, com este daqui que é o acumulado, deu para fazer este gráfico, vou passar aqui, que é aquele lá de cima, certo? Que aquela tabela lá de cima virou um gráfico, onde nós colocamos uma visão simplificada da evolução da quantidade de vacinas até janeiro de 2022, certo? Nada mais é do que, resumindo, esta tabela aqui, compilada e trabalhada, evoluindo não para a quantidade de vacinas, mas para, basicamente, a quantidade de pessoas imunizadas, porque a maioria das vacinas são 2 doses, fora a Janssen. Então, aqui é a quantidade de pessoas imunizadas. E, trabalhando nesta aba aqui, é uma compilação dos dados do IBGE para o dia 14 de março da população por faixa etária. Hoje estamos com 212.822.693 habitantes. 70% desses habitantes, que seria aquela quantidade prevista no Plano Nacional de Vacinação, daria quase 140 milhões, 149 milhões. E voltando aqui para esta aba da evolução da quantidade de vacinas, eu me dei ao luxo de colocar uma barra, onde esta barra coloca a quantidade de faixa de pessoas por faixa etária, aquela tabela que eu havia colocado. Eu peguei esta tabela aqui, certo? E a inseri neste gráfico.
onde nós temos subindo de faixa, baixando de faixa etária, né? Aqui, ó, menos 85 ou mais dá 2.171.000 pessoas no Brasil. E aí a gente vai vendo a faixa etária, a quantidade, de maneira que este gráfico vai mostrando aos poucos. Aqui vai aumentando a vacina e aqui a faixa etária por habitante. De maneira que a gente pode, por exemplo, na faixa entre 35 e 44 anos, que está dando 332 milhões de pessoas, nós devemos chegar, pela evolução da quantidade de vacinas, a uma quantidade de pessoas imunizadas, mais ou menos aqui, vamos pegar o meio da faixa, se a gente descer, ó, lá para o final de junho, mais ou menos, essa faixa etária deverá ser contemplada. Claro, isso aqui não é preciso, uma aproximação. Então a gente está fazendo uma aproximação que lá para junho, o pessoal entre 35 e 44, se aquela previsão do governo federal funcionar, deve ser vacinado. E assim vai. Eu, por exemplo, estou com 58 anos, deixa eu ver aqui, ó, minha faixa etária está por aqui, ó, nesse amarelinho. Eu devo estar chegando aí, próximo da vacina, lá para, vamos dizer, final de abril, se esse ritmo de entrega funcionar. Tomara que funcione. E tem uma coisa, então, aqui, ó, tá aqui a quantidade de habitantes, batemos no limite com 212 milhões e meio, certo? E deveremos ter capacidade de imunizar até o final do ano 306 milhões. Muito bom, isso é bom. Boa reserva aí para eventualidades. Uma outra coisa interessante é atingir os 70% de imunizados, que seria mais ou menos no final de setembro, tá? Por aqui. Certo? É interessante para a gente ter uma ideia. Então, chegaríamos nesse ritmo, em setembro estaríamos com a nossa população naquele nível de imunização. Setembro, outubro, né, novembro, uma faixa para a gente calcular. E em cima dessa ideia, podemos ir para outra. Esta tabela, ela já é a evolução de mortes no Brasil, até o dia 14 de março, certo? E o que acontece? Nós teremos que, em princípio, se não houver nenhuma providência, ou lockdown, nem nada, continuar desse jeito. Este gráfico que está com esse desenho deve continuar. Então, nós vamos trabalhar ele. Vou clicar na direita aqui em cima da curva, vou adicionar uma linha de tendência e vou criar, eu tenho várias opções de projeção de tendência. Primeiro eu vou deixá-la mais clara, porque em princípio a gente não vai conseguir ver. Vou deixá-la mais grossa e tracejada. Agora a gente está vendo a tendência. E vindo para cá, eu vou deixá-la polinomial e vou aumentar um pouquinho a sua. Ela vai ser de ordem 4, ou de ordem 3, 4, vamos assim dizer. E aqui que ela vai praticamente fazer a curva, ela está acompanhando a curva, é uma tendência. Então, como é que eu calculo? Eu vou pegar o avançar aqui e vou adiantar. Nós estamos em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Setembro está dando 180 dias, mais ou menos. Vou botar 180 dias de extrapolação, olha só. Ou seja, lá para o final de setembro, se esse gráfico de curva não mudar, tomara que mude, estaremos em algo próximo. Vamos lá pegar aqui setembro, mais ou menos aqui, ó. Setembro, ó, por aqui, de 1 milhão e 50 mil mortos. É isso que o gráfico diz. Se essa curva aqui não for alterada de alguma maneira, tomara que seja, nós teremos
uma curva de 1.050.000 mortos aproximadamente no final de setembro, que é o que mostra por aqui, pela quantidade de vacinas, que só vamos receber vacinas lá para o final de setembro para imunizar. A tendência vai ser chegarmos nessa quantidade aí, 1.050.000. É claro que temos que tomar providência e acredito que a melhor, até o momento, salvo o melhor juízo, é lockdown para evitar esse morticínio todo em nosso país.